Signo de Sagitário, previsão semanal. Vamos ver quais são as mensagens, orientações, inspirações e reflexões do tarô para os sagitarianos para os próximos 7 dias. Para quem não me conhece ainda, está aqui pela primeira vez, eu sou a Lucélia Oshiro e aqui na descrição do vídeo tem o meu site para você dar uma olhadinha nos serviços disponíveis. Então, além da consulta de tarô, tem a leitura de registros acásticos, o mapa do autoconhecimento, a mesa radiônica, que é um detox energético espiritual, ou então a constelação familiar sistêmica para diversos assuntos. Então vamos lá, signo de Sagitário, depois dá uma olhadinha lá no site e entre em contato comigo, mas agora vamos trazer a sua leitura para a semana. E você começou a semana com a carta do 5 de copas. E essa carta de onde surgiu? Lembra a leitura mensal? Caso você não tenha visto, dá uma olhada, porque na leitura do mês de maio, completinha, você veio na segunda semana com o 5 de copas, que fala de algo que não deu muito certo, como se fosse uma tentativa frustrada, que é necessário você superar, você dar a volta por cima essa semana. Reverenciar aquilo que falhou, as falhas, os nossos fracassos, porque é esse fracasso que vai te levar a um sucesso. Não é a hora de você fazer drama, mas é a hora de você levantar a cabeça, aprender com os erros e superar. E falar assim, o que eu posso fazer diferente? Por que eu errei e então agora eu aprendi e agora eu vou fazer de um outro jeito? É tipo Thomas Edison, né? Errei, tá bom, já aprendi que é desse jeito que não é para fazer, então eu vou fazer de um outro jeito. Então é uma semana sim de superação e uma semana de reanimar-se, né? De reanimar-se, como se você estivesse retomando o seu ânimo, retomando a sua alma. Vejo que alguns sagitarianos têm uma energia de tristeza forte aqui, mas é hora de caminhar, é hora de não ficar parado e sim começar a buscar algo, uma solução para esse problema, né? É como se falasse assim, tá bom, vem um problema, não é para ficar no problema, o problema serve para a gente sair do problema e não para ficar no problema, tá? Deixa as coisas correrem, tem um rio correndo aqui, né? É como se falasse assim, deixa o fluxo da vida fazer o seu trabalho. Às vezes tem coisas na nossa vida que não precisam ficar e que a gente precisa saber se despedir, tá? Então faça uma boa despedida, faça uma reverência a isso que não pôde ficar, mas você vai ver que ainda assim tem bênçãos, ainda assim tem oportunidades e tem solução, tá? Tem uma solução possível diante desse problema ou desse desafio. O que tem que ser evitado essa semana? O Cavaleiro de Paus. Evitar essa semana ficar num certo negativismo ou querer fazer as coisas do seu jeito, a todo custo. Porque o Cavaleiro de Paus, ele tem ideias, ele tem criatividade, ele é impulsivo, só que às vezes ele acaba sendo arrogante ou egoísta. Então, evitar isso é para ser evitado. Eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do jeito que tem que ser nesse esquema, no meu tempo, na minha hora, né? Relaxa, tem que ser um pouco mais fluido. Nem sempre o controle, né, essa dinâmica de ter o controle nas mãos é possível. Na verdade, a gente nunca tem um controle totalmente, né? O controle é uma ilusão, porque você não controla nada. Aquilo que está na sua mão, na sua responsabilidade, em até certo ponto você controla, mas não dá para controlar tudo. Tudo não vai dar. E aí a gente está falando, você não controla o resultado, mas você controla o processo.
Talvez. Mas o rio, ele também traz um fluxo contínuo e dinâmico. Então, talvez nem o processo ou o ritmo das coisas você controle. O que está no seu controle é a sua reação às circunstâncias. A maneira como você vai agir diante dos problemas e das circunstâncias, isso sim está no seu controle. E o cavaleiro de paus, aqui, como energia a ser evitada, é evitar fazer as coisas no impulso, na reatividade, como aquele fogo que arde e depois se apaga. Sabe, tipo o fogo de palha, que se incendeia, mas que queima e que consome. É para evitar isso essa semana. Porque paus é a energia da criatividade, mas tem que ser uma criatividade que ilumina o caminho com uma solução, com algo que que aquece, digamos assim, né? E não como algo que vai se consumir em si mesmo, é como uma raiva que está te consumindo, e raiva é uma tristeza de longo prazo, uma tristeza que não foi curada, ela se torna raiva. E aqui a gente pode estar falando de algo que aconteceu há muito tempo, que te deixou triste, um luto não vivenciado. E um luto eu estou falando de, pode ser uma pessoa, ou luto de uma situação, de uma demissão, por exemplo, ou de um projeto, de um negócio falido. E aí esse luto, essa tristeza profunda, ela se torna raiva ao longo do tempo. Então é para evitar isso também. E como a gente evita isso? Fazendo uma boa despedida. Algumas pessoas que estão vivenciando isso já há algum tempo, é como se você tivesse uma raiva aqui. E essa raiva é quase como se é algo que está te consumindo e se tornando destrutivo. E destrói o quê? Destrói o seu poder criativo, o seu poder de pensar novas coisas, novos caminhos, novas soluções. E aí a pessoa vai ficando o quê? Mortificada e paralisada no tempo. Então, assim, isso tudo é a energia da semana que tem que ser evitada, tá? É como se tivesse que fazer as pazes com uma história de fracasso, entendendo que fracasso não é fraqueza, tá? E o que tem que ser ativado essa semana? É como se assim, eu não estou no emprego ideal, eu fiz faculdade, mas não estou trabalhando naquilo que eu gostaria. Eu tenho um relacionamento, mas assim, tá meio capenga, não tô tão feliz. Então tem uma coisa aqui, né, que precisa primeiro ser olhada. Você precisa olhar, não adianta ficar ensimesmado, fingindo que não está acontecendo, você precisa levantar a cabeça, olhar, encarar os fatos, porque só quando a gente vê é que a gente consegue lidar com o problema. Para quê? Para que a gente saia do problema e não fique remoendo o problema. Bom, já entenderam, né? E o que tem aqui como energia a ser ativada? Energia do Papa. Esse Papa mais parece um Papai Noel, né? É o mestre dos magos, da Caverna do Dragão. Mas ativar a energia do Papa é a fé espiritual, a confiança, aquela confiança ativa, não a confiança passiva, Deus vai me ajudar e vai fazer um download, vai baixar o santo e tudo vai ficar bom. Não. A confiança ativa, eu confio de que eu estou no caminho certo, de que eu vou ser capaz de fazer o que tiver que ser feito para, né, sair dessa dificuldade. Ou para melhorar as coisas ao meu redor, ou para crescer ainda mais. Tá? Então o Papa é aquela carta que diz: tudo está como deveria estar. Tudo está nos seus devidos lugares. O problema não é o problema. O problema é você não encontrar a solução. E a solução você sempre encontra. Sempre encontra, porque se você não tivesse a solução já internamente ou no seu campo, né, do eu superior,
o problema não estaria vindo para você. Você só tem um determinado problema na sua vida porque você tem capacidade de resolver. E é a resolução desse problema que vai te dar mais potência de evolução e de seguir adiante. E é isso que o Papa está dizendo. O Papa fala dos aprendizados espirituais. Os aprendizados espirituais que vêm de uma forma facinha, bonitinha, cheia de florzinhas e estrelinhas, não. Os aprendizados espirituais da vida vêm assim, muitas vezes, como desafios. E não é castigo, é o seu eu superior mandando isso, essa lição, porque você falou, manda que eu dou conta, tá? E o que tem que ser, então é uma semana exatamente de superação. É uma semana chave, porque o Papa tem a chave das portas do céu, né? O arcano, o Papa, né? É uma semana chave para você adentrar o céu. E o céu não é o céu lá em cima, né? O céu não é tipo o paraíso, mas o céu é um estado de consciência, de confiança. Confiança em si mesmo, de que você dá conta e de que a espiritualidade sempre esteve ao seu lado. Não é assim, Deus vai te ajudar, a espiritualidade está com você agora, seu mentor está com você. Não, ele sempre esteve. Ele sempre está, Deus sempre está. A gente aqui não percebe. Sagitário precisa prestar atenção essa semana. Caíram 3, tá? As 3 têm a ver, eu vou ler as 3 em conjunto. O que você tem que evitar essa semana é evitar esses pequenos pensamentos negativos que ficam corroendo a sua energia, que ficam roubando a sua energia aos pouquinhos, pequenos vícios, pequenos hábitos, pequenas coisinhas que você vai pensando, que você vai fazendo, ou que você vai gastando, um dinheirinho que você vai gastando em pequenas coisinhas, bobagenzinha, mas que isso vai cortando, vai drenando a sua força espiritual. Presta atenção nisso. Tá? Porque é aquela coisa, de grão em grão a galinha enche o papo, de pouquinho em pouquinho a coisa vai ficar grandona. Então você tem que cortar as ervas daninhas enquanto é possível, tá? Porque depois fica um trabalho maior. É uma semana também aqui, é uma mensagem muito específica, tá? Para você dar uma olhadinha se você está com os exames de saúde em dia, né? Se você está com algum... É bem específico, tá, gente? Não é para assustar. E eu não falo isso nas leituras, mas se vem eu preciso falar. Para alguma pessoa, muito especificamente, se você já está com algum incômodo, algum desconforto, alguma dor em algum, né, lugar do corpo, e que você está empurrando com a barriga, depois eu vejo, vai olhar para isso, né? Vai fazer um exame mais específico, vai, né, procura um especialista, vai um pouco mais a fundo disso, porque toda dor é um sintoma. Tá? Toda dor é um sintoma de que tem alguma coisa errada. Então, não fica empurrando com a barriga, porque aqui, assim, é uma dorzinha que fica irritando, e aí eu tomo um analgésico e aí passa. Me irrita, mas eu tomo um analgésico e passa. Só que ao longo do tempo, isso pode se agravar, tá? Então, às vezes, não é bom você mascarar. O remédio que você está tomando só está mascarando essa dorzinha. Ou algo que depois vai crescer e pode piorar, pode se agravar, tá? Então é importante você olhar para isso essa semana, tá? Muito específica, não é para assustar, mas caso você esteja já nessa situação, é uma mensagem de alerta. Então é isso, Sagitário, espero que essa leitura tenha sido útil. Muito obrigada pela escuta e aguardo seu contato para a gente agendar
a sua sessão de mesa radiônica, que é uma limpeza energética, mapa do autoconhecimento, constelação familiar sistêmica ou então a leitura dos registros akáshicos.